o Rony e o Adriano, eles já eram figuras conhecidas no Rio de Janeiro por conta dessas execuções. Sim. Aí o caso da Marielle teve muita repercussão, né? Muita investigação, muito interesse das autoridades e também da imprensa, né? Eu acho que a imprensa ficou mais em cima, tá? Sim. A imprensa ficou mais em cima, encheu o saco mesmo. A imprensa atormentou os caras. Tanto que os caras se mexeram muito por conta disso. Eu li o livro do Geniton Lages, tudo. E a imprensa ficou bastante em cima dos caras, viu, mano? E eu acho que por conta da ligação também do lance do Adriano com a família Bolsonaro que estava na presidência, então a oposição usou muito esse fato, né? O Queiroz também, que era amigo pessoal do Adriano da Nóbrega, essas coisas, então foi bastante usado isso politicamente também, e aí ferveu mais, né, Glauber? Na mídia essa questão. E aí depois vem a morte dele, né? Que aí tem aquele elemento de uma possível queima de arquivo. E aí, a história da morte do Adriano, como é que é contada? Cara, o BOP da Bahia mandou 70 caras lá. 70 caras do BOP. Porque assim, né? É o Adriano da Nóbrega que tá ali. Mano, o Adriano da Nóbrega... Aí tu me fez lembrar a história do Rambo, né? Exatamente. Você tá entendendo? Sim. Tipo assim, como é que era a fita? O Adriano, aqui o bicho tava pegando pra ele, ele achava que os caras iam queimar ele, certo? E aí o que ele fez? Ele, com a Júlia Lotufa, a esposa dele, foram pra Bahia. Costa do Sauípe. Mas assim, eles foram lá e estavam gozando da vida. Com a grana que o Adriano tinha e tal. Até que o bicho pegou e a polícia foi até a casa do Adriano fazer um cerco. Só que os caras foram com 6 policiais só. Mano, não se faz um cerco pro Adriano da Nóbrega com 6 policiais. Os caras foram, mas ele fugiu, tá? E aí a polícia da Bahia ficou responsável por fazer o cerco. Eles foram no BOP e falaram assim, ó, eu vou pegar todo mundo que tem aqui, 70 caras, e nós vamos cercar a casa só com o Adriano da Nóbrega. Então os caras tiveram até aula, assim, os caras tiveram até treinamento, assim, pra saber quem que era o cara. E assim, tem mensagem dele dizendo que ele não ia se entregar, entendeu, Glauber? Mandaram 70 caras do BOP lá, caras muito bem preparados também. Assim, eu fui estudar profundamente o lance. Conversei com o Sérgio Ramalho, ele teve acesso aos laudos, com jornalistas. Não tem o lance da queima de arquivo. A coisa que é esquisita é o seguinte, que os caras falam, né? É que, segundo ele, o jornalista, o Sérgio Ramalho, o protocolo ali seria cercar a casa para levar ele vivo. Então, por exemplo, corta energia, corta água, o cara fica lá, por mais que ele fosse o Adriano da Nóbrega, uma hora ele ia cansar e os caras iam conseguir levar ele embora. Porém, era o Adriano da Nóbrega também, as pessoas sabiam quem ele era. E ele trocou tiro e realmente... Só que, segundo o Sérgio Ramalho, o esquisito foi a ordem para invadir. Porque assim, a hora que eles invadiram, aí eles trocaram tiro e tiveram que tirar a vida do Adriano, porque o Adriano realmente atirou nos caras, ele tava com uma pistola austríaca e tal, com umas carabinas, e ele... Só que eles falam que o erro talvez tenha sido na hora de invadir, entendeu? Porque se a ideia era fazer um cerco e prender ele, o fato de invadir ia forçar ele a reagir, né? Sendo Exatamente. o Adriano, né? O Adriano da Nóbrega. E eles parece que já tinham uma informação de que ele ia reagir, não ia... Só que também, né, Glauber, eu fico pensando nos caras lá fora, sabendo que quem tá ali dentro não é qualquer um, entende? É um cara que manja muito de arma, que manja muito... Ele era mateiro. Antes dele entrar pro BOP, ele era mateiro. Lá em Cachoeira do Macacu, entendeu? E aí dizem que o erro que acabou trazendo o Adriano sem vida foi a invasão dos 70 caras pra dentro da casa. Beleza. Fizeram autópsia aqui na Bahia, cujo governador era do PT. Na época, essa treta política ele talvez teria interesse de manter o Adriano da Nóbrega vivo, que o cara era um arquivo vivo. Sim. E no Rio de Janeiro a autópsia deu a mesma coisa, tá? Assim, mesma coisa, que foi confronto mesmo. Só que o problema foram os celulares. Ele tava com 13 celulares e 7 ou 9 chips. E isso aí até hoje os jornalistas não tiveram acesso do que tinha dentro dos celulares dele ou dos chips, tá? Isso aí o Sérgio Ramalho disse que já pediu pro Ministério Público, já pediu pra Justiça, mas ninguém liberou pra ele. Na live que a gente fez, ele conversou, ele falou sobre isso daí, né? Mas assim, foi uma operação de guerra. 70 homens do BOP pra capturar o Adriano da Nóbrega. Nunca tinha existido isso daí pra capturar um cara. Sim. Mas ele era extremamente de disposição mesmo. Tem cara que até hoje jura de pé junto que se ele tivesse reagido de verdade, tinha levado 3, 4 policiais. Mas eu não acredito nisso. Os caras eram muito bem preparados do BOP também, né, mano? Estratégia. Assim, aí tudo. Nesse ponto... Eu não manjo nada também. Nesse ponto estamos falando de um cara também do BOP e um cara sangue frio com muitas mortes. Nossa, muito cara. Encomendada de tribunal de crime. Então, assim, de fato, ele
Pelo amor de Deus, né? E que bom que isso não aconteceu, porque É. teriam vidas de policiais fardados em serviço, né? Sim. Mas, assim, muita gente suspeita, né? E muita gente que conviveu com o Adriano no Rio, eu já tive entrevistado do Bop que falou isso no canal. A única coisa que eu acho muito estranho nesse caso do Adriano, porque sendo o Adriano ele reagir e morrer sem ter levado ninguém com ele, esse não é o Adriano. Eu vi gente falando isso daí também, cara. Falando assim, olha, eu não sei. Tem gente que fala até que ele tava dormindo. Tem uns caras que falam. Eu já ouvi também, sim. Mas tem o tiro do escudo que ele deu nos caras, tem no laudo. Mas enfim, né? Eu não sei, né, cara? Não tem como... E outra, eu nunca troquei tiro, mano. Tem coisas que a gente tem que falar, sabe, Glauber? Eu nunca troquei tiro, eu não sei como é que é isso, entendeu? Cara, eu preciso assim, eu tenho por obrigação respeitar a polícia da Bahia lá e o BOP, né? É. Mas assim, nós já vimos casos de, né, o tiro no escudo não necessariamente pode ter sido dele, né? Não sei, eu não conheço. Então assim, se nós estamos falando de uma queima de arquivo, supostamente, né? Já que tem gente que defende essa tese, tem, até hoje. se for uma queima de arquivo, precisa ter um escudo, um tiro em algum lugar pra você dizer que o cara atirou, pô. Não, você fala, não, eu tô entendendo perfeitamente o que você tá falando, mano. Se é uma queima de arquivo, se é interesse do Estado, da Bahia, sei lá, pelo amor de Deus, o né? escudo seria o lugar mais conveniente, né? É, lógico, né? Concorda? Concordo, quem aceitaria seu corpo alvejado pra justificar que ele disparou? Não dá, não. Vai no escudo. Mais fácil. Faz parte do protocolo, da técnica. Protocolo. Bom, no mundo das suposições, né? Sim, não, ô Glauber, e tem isso também, porque assim, ó, vamos lá. Como foi muito midiático também, e era quem era, e o Bolsonaro tava no poder na época, tudo confluiu pra ser teoria da conspiração e tem cara que não acredita até hoje nisso daí, tá? Assim como o caso Marielle, tem um monte de gente com um monte de teoria da conspiração que na verdade vai até longe do que se investigou, do que se sabe, uma série de coisas, né? Sim. Tem uma galera que você pode fazer o que eu fiz um especial de 1 hora contando tudo que se sabe, tudo não, mas a maioria das coisas que se sabe. Usou referências de tudo quanto é lugar. E mesmo assim, cara, você vai lá nos comentários, a galera Ixi. Agora, Joel. Lula e Bolsonaro. Não, mas não quero falar isso. A maior pesquisa que tu fizer não vai contar o que o Adriano da Nóbrega poderia trazer ao conhecimento se ele estivesse vivo, né? Então, assim, exatamente. Então, tinha uma ligação com a família Bolsonaro, tinha medalhas, essas coisas, né? Isso. Nesse caso, é porque o Bolsonaro ele era uma espécie de sindicalista dos policiais militares. Exato. Então não era só pra ele que deu. A fita é que o Flávio Bolsonaro, a mãe e a irmã, trabalhava, os parentes dele trabalhavam lá, entendeu? Então ele tinha uma ligação mais íntima com o Flávio Bolsonaro, né? Sim. Aí, se ele tinha essa relação com a família Bolsonaro, ele tinha informações e conhecimento que a oposição, né? O PT, o outro lado, né? Teria interesse, né? Aqui também, o Whitson já estava brigado com o Bolsonaro nessa época, Você lembra disso daí? O Whitson, ele se elegeu através da bandeira do Bolsonaro, mas depois ele brigou com a família Bolsonaro, ele virou persona não grata. Né? É porque foi tendo uma queima de imagem por disputa política, né? Mas não vamos entrar nesse aspecto, mas assim, na questão do Adriano da Nóbrega, quando ele morre na Bahia, pela polícia da Bahia, do governo do PT, tradicionalmente há anos, se é uma queima de arquivo por conhecimento das coisas do Rio e da família Bolsonaro, você esperava que ele morresse em qualquer lugar. Menos na Bahia, no governo do PT. Né? Exatamente. Por isso que as teorias políticas, elas barram em algumas coisas nesse sentido, tá? Pensando na lógica. Agora, cara, não é só questão política, tá ligado? O Adriano matou pra muita gente. Entendeu? Aí que tá o ponto. Ele matou pra muita gente e ele também tinha segredo de muita gente. De muita gente. E aí que entra nessa teoria da conspiração, que ele tinha segredo também de interesse da esquerda. Ô, Glauber, ou do PT. Sim, por que o cara teria... Não, aí acho que entra muita gente. Por que o cara teria 13 celulares, mano? 7 chips. Tem muita coisa aí. Mas isso foi no túmulo com ele. Inclusive, ele tá enterrado na mesma corredor do Elias Maluco. Muito doido isso, né? É? O cara chegou a perseguir o Elias Maluco em vida quando tava na polícia. E ele tá enterrado no mesmo
no mesmo corredor que o Elias Maluco. Olha que doideira, né, cara? Sim. Os caras em vida eram inimigo, era... Também não dá pra saber se é inimigo, né? Porque o cara que transita em todos os ambientes, o que você contou pra gente? Não, mas disse que ele odiava comerciante legal de entorpecentes. É? Bom, mas também assim, é o que falo, né? Tem uma certa relação, uma certa não, né? Muita relação com o Jogo do Bicho, né? Sim. Com a família Garcia. Certo. E também uma certa relação com a milícia, né? Sim. Quando ele vê o Eco, ele fala, não, porra, o Eco não e tal. E aí devia ter uma relação ali com o Curicica também, né? Ele tinha casa de aluguel. O Sérgio Ramalho falou que ele tinha casa de aluguel e área de milícia. Exatamente. Ele era um cara que rodava, circulava em todas essas... O nome dele, cara, se você tem o nome do Adriano pra você dar numa carteirada, com ele vivo, é um cara poderoso e que vai ter um certo respeito em determinado momento, entendeu? Sim. E agora, o Adriano, então, é o grande personagem do Escritório do Crime. Seria isso. Ele é o fundador. O Rony Lessa era um dos caras que atuava pra ele, com ele. Não. Não? O Rony Lessa não era do Escritório do Crime. Segundo os jornalistas, é outra pegada. Mas tem essa ventilação, que foi uma investigação de que poderia, supostamente, o Lessa e o Adriano estarem nesse mesmo lugar na execução do Ali Brum. Em algum momento eles atuaram juntos. Isoladamente nesse fato. Exatamente, mas é uma investigação, foi colocado no livro do Sérgio Ramalho, não tem nada comprovado em relação a isso, tá? Agora, o Rony Lessa, ele era um cara... O Sérgio Ramalho não acredita nisso, mas várias pessoas, vários outros jornalistas assim. Ele era um cara que ele trabalhava mais sozinho do que o Adriano. O Adriano, ele chegou a executar sozinho, mas ele já era um gerenciador de matadores, entendeu? Ele era tipo o dono de uma empresa que você paga pra ele, ele passa o serviço pra outra pessoa fazer. Agora, no caso do Rony Lessa, o Rony Lessa já era um cara... A história do Lessa é muito doida, né, cara, também, né? O Lessa foi do BOPE, mas não foi do BOPE. Porque ele não fez o COESP. Ele foi do BOPE, mas ele não era caveira. Ele não fez o curso. Exatamente. Mas ele era do... Exatamente. Ele foi do BOPE, mas não era caveira. Tá. Certo? Ele foi adido depois da Polícia Civil. Os caras colocam ele na Polícia Civil, porque ele era um cara muito bom de ação. Era tipo um Robocop, um cara muito forte mesmo. Você pega os caras que trabalhavam com ele, os caras falavam que era impressionante a coragem que ele tinha, como ele invadia os lugares, como ele fazia, até que ele perde a perna naquela explosão que acontece no carro dele. Ele perde a perna, os caras começam a entender que ele trabalha para contravenção, né? E aí ele passa a ser um sujeito bastante temido lá no Rio de Janeiro, que as pessoas mal falavam sobre ele. E o nome do Lessa vai surgir exatamente do mesmo jeito que surge o nome do Adriano da Nóbrega. Investigação da Marielle. Exatamente. O Curicica vai lá e bate a fita falando assim, ó, se foi esses caras. Porque isso tem cara dessa parada aí. E aqui no canal, em entrevista com o Rodrigo Pimentel... O grande Pimentel. Aliás, um abraço pro Pimentel. Eu gosto muito do Pimentel. Ele parou de me ligar, cara. Acho que ele tá bravo comigo. Vou ligar pra ele. Mas o Pimentel, ele é assim. Ele aparece, ele some e ele vai aparecer de novo. Sim, vai. É assim aqui. É de jeito, ele é curupira, entendi. Pô, bater no papo, porque ele gosta muito disso, né? Ele Tanto gosta. é que você, pô, certamente é uma fonte de conhecimento pra ele também, né? Sim. Assim como ele é pra mim. Isso. E aí, o Pimentel fala que bastidores, dentro da tiragem, dentro da puriçada, o nome Adriano da Nóbrega e Rony Lessa eram nomes conhecidos. Nossa, então, demais. determinadas situações, ou foi um ou foi outro. Agora, por que não chegava na autoria dele nos crimes? Aí são coisas que não dá pra gente afirmar. Ou se é porque ele tinha relação com a polícia e também certo envolvimento de comprar, ou porque ele fazia muito bem feito e não conseguiam associar o nome deles. Fato é que foi bem feito o caso da Marielle, tanto que ele teve muita dificuldade. Precisaram fazer coisas não usuais para que chegasse e colocar ele na cena do crime, né? Cara, na verdade, assim, vários policiais tentaram, tá? Alguns deles perderam a vida. Tem a história de um PM da Corregedoria que investigava e perdeu a vida. Outros, quando começaram a investigar e perceberam que não teriam apoio, e aí, Glauber, eu não tô falando de apoio só dos colegas não, tá? Porque se encontrar meia dúzia de cara, polícia brabo, que vai meter a cara ali, você consegue. Só que o problema é que você vai ter apoio
lá na Alerj, lá pra cima, pra você poder prender esse cara, entendeu? Essa que é a fita. E aí, cara, o polícia tem família. O polícia quer acordar mais um dia respirando, tá ligado? O polícia, ele não quer... E aí, o que ele faz? Ele começa a medir o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. Mano, se esses caras estão executando gente pra caramba aí já faz um tempo, já faz uma cara, e você pega a ficha dos caras e a ficha dos caras é só elogio, você vai perder esse cara como, Glauber? Medalhas, né? Mano. Política. A ficha dos caras era só elogio.